professor Adair. Vamos resolver mais uma sequência de exercícios. O exercício 11, ele diz assim: o número de múltiplos de 7 entre 50 e 1206. Qual o número de múltiplos? Então ele quer os múltiplos de 7, ou seja, ele está dizendo que a razão é igual a 7, e esses múltiplos estão entre 50 e 1206. O primeiro elemento dessa nossa sequência, a gente sabe que o múltiplo de 7, o anterior aqui a 50 é o 49, né, que é o 7 vezes 7. O próximo aqui vai ser o 56, que é o 8 vezes 7. Então o primeiro elemento é o 56. Agora o último elemento aqui, como é que a gente vai descobrir qual é o último elemento? Vamos pegar o 1206 e vamos dividir por 7. Vamos encontrar qual que é esse elemento. Vai dar 1 vezes 7, 7, para 12 vai sobrar 5, abaixo o 0 vai dar 50, vai dar o próprio 7, 7 vezes 7, 49, para 50 vai sobrar 1. E desce o 6 aqui, ora, vai dar 2, vai sobrar aqui dos 2, vai sobrar para 14, vai sobrar 2. Então, se fosse 14 aqui, daria 0. Então, o último elemento aqui deve ser o 1204, e aí sim daria um número redondo, esse seria o múltiplo de 7. Então, o enésimo elemento aqui, o AN, é o 1204. Tá ok? É o 1204. Então, o primeiro elemento é 56 e o enésimo termo é 1204. E aí a gente vai calcular sabemos qual é a razão, vamos calcular o número de elementos. O AN, vou repetir aqui, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O enésimo termo, 1204. Primeiro elemento, 56. N menos 1, o N é o que nós vamos descobrir, vezes a razão, são múltiplos de 7, então a razão é 7. Então nós teremos 1204 menos 56 vai ser igual a 7n menos 7. Ok? O menos 7 vem para cá, vai ficar mais 7. Bom, vamos fazer a conta aqui, né? Vai ficar 1158, né? 1158 mais 7 igual a 7n. Se isso é igual a isso, é porque isso é igual a isso. Então, 7n, ele vai ser igual a 1165. Ok? Então, n, terminar aqui, n vai ser igual a 1165 dividido por 7. Isso daqui vai ser igual a 165. Olá pessoal, professor Adair, tudo bem? Vamos resolver mais uma série de exercícios. Vamos fazer então o exercício que ele diz assim: qual é a quantidade ou quantos são os múltiplos de 7 entre 50 e 1206? Então, múltiplos de 7. Se os múltiplos são de 7, a razão é igual a 7. Entre 50
e 1206. Ora, pessoal, para ser a razão 7 estar entre 50 e 1206, nós vamos ter que procurar o primeiro elemento aqui, que é múltiplo de 7. Nesse caso aqui é fácil. O A1 vai ser igual a 56, tá? E o último elemento aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 1206 e vamos dividir por 7. Então ele vai dar 1, sobra 5, baixo 0, vai dar 7, 49 sobra 1 e abaixo 6. 16 não vai dar por 7, porque ele vai dar um pouco maior. Mas se ele fosse 14, daria certinho, né? Então esse elemento, se fosse 1204, é um múltiplo de 7. Então 1204 é o nosso último termo da nossa PA. Então o AN ele é igual a 1204. Então temos aí o enésimo termo 1204 vai ser igual ao primeiro termo 56 mais n menos 1 vezes a razão que é 7. Então 1204 é igual a 56 mais 7n menos 7. Então 1204 vai ser igual a 49, porque 56 menos 7 vai dar 49, mais 7n. Mais uma linha aqui, olha. 7n vai ser igual a 1204 menos 49. Então, 7n vai ser igual a 1155. Portanto, n é igual a 1155 dividido por 7. E aí vai dar 165 elementos. Então nós temos 165 elementos entre múltiplos de 7 entre 50 e 1206. Olá, pessoal, professor Odair, tudo bem? Vamos ver então algumas propriedades de PA, das PAs, são as progressões aritméticas. Vamos pegar aqui uma PA bem tranquila, bem fácil, olha, 2, nos números pares, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Olhando essa PA, nós vamos colocar aí um certo número de uma PA finita, né, com um certo número. Aí nesse caso aí eu tenho uma PA com 7 elementos. O primeiro elemento é o 2 e o último elemento é o 14. Se a gente fizer uma observação aí, que é bem interessante, é a seguinte, olha. Eu tenho, se eu pegar o 2 e o 14 e fizer a soma desses dois, 2 mais 14 vai dar 16. Se eu pegar a soma de 4 mais 12, a soma dá 16. Oh, tá ficando interessante isso. Soma de 6 mais 10 dá 16. Olha, só não vou somar esse aqui com o outro porque ele está sozinho aqui, não é? Porque essa PA tem um número ímpar de elementos, né? Então o 8 aqui ele acabou sobrando no meio. Mas nota o seguinte, o 8 é exatamente 16 dividido por 2. Ou seja, o termo médio, termo médio, esse 8 aqui é chamado
O 8, ele é chamado de termo médio. É o cara que está no meio, né? É o valor central, é o termo médio da PA. Esse termo médio aí, ele vai ser exatamente o valor da soma dos extremos dividido por 2. Então, o termo médio é a média, é pura e simplesmente a média aritmética dos extremos. Ou de qualquer elemento equidistante a ele também, né? Porque, olha, 6 mais 16, 6 mais 10 vai dar 16, 2 mais 12 também. Então, o termo médio, eu posso dizer que ele é o primeiro elemento mais o último elemento sobre 2. A1 mais a n sobre 2. Esse é o valor do termo médio. Ok? Então, a soma de termos equidistantes é sempre igual, né? No caso 16, é sempre igual. E o termo médio é justamente a média aritmética dos termos equidistantes. Eu pego os valores extremos, que aí eu não tenho como errar, faço a soma dos valores extremos, divido por 2 e eu tenho então o termo médio. Beleza? Vamos imaginar, e aí que vem a coisa mais interessante, que é justamente a soma de n termos de uma PA. Aqui que a coisa fica mais gostosa. Vamos pegar essa PA e vamos fazer a soma desses termos. O que seria a soma desses termos? A soma seria 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14, certo? Vamos fazer essa soma? 2 mais 4, 6 mais 6, 12 mais 8, 20, 30, 42, 56. A soma desses N termos aí dessa PA é 56. N termos, quantos N termos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Se eu pegar esses 7 termos e dividir, se eu pegar os 56, que é a soma, e dividir por 7, eu vou encontrar o quê? 56 sobre 7 é igual a 8. Nossa, justamente o termo médio. É justamente o termo médio. Então, a soma de uma PA, ela sempre vai ser igual ao termo médio vezes o número de elementos que tem a PA. Pô, ficou fácil então. Olha aí, o que é a soma? A soma é igual de n termos, né, de uma PA, porque aí nós estamos falando de uma PA finita, né? Ela tem começo, meio e fim, é uma PA finita. Então eu estou falando soma de n termos de uma PA é igual ao termo médio. Quem é o termo médio? É o primeiro mais o último sobre 2. Ó, A1 mais AN sobre 2. É o primeiro mais o último dividido por 2. Vezes quem? O número de elementos que tem a PA. Vezes N. Eu vou colocar aqui entre parênteses para a gente não confundir, tá? Que aqui o N está multiplicando o valor da soma. Que às vezes a gente pega desprevenido e vai fazer só a N vezes N. Não. A1 mais a N é o resultado dessa soma multiplicado por N. Então tá aí. Essa aí é a soma de N termos de uma PA. Professor, isso é lindo. Bem, pessoal, vamos fazer então um exemplo aqui da soma de PA. Qual é a soma dos 100 primeiros números naturais?
Uau, como assim, professor? Os 100 primeiros números naturais. A soma um mais 2 mais 3 mais 4 mais até 100. Qual que é o valor dessa soma? Isso aí é uma PA. É uma PA, porque a diferença entre os seus termos é de 1. Então, nós estamos falando de uma razão. A razão dessa PA é igual a 1. Bem legal. E além disso, né, nós temos o primeiro termo que é 1 e o último termo que é 100. Bem tranquilo. Quantos termos tem nessa PA? Essa PA é fácil a gente verificar. Tem exatamente 100 elementos, né? Porque aqui ele já está contando isso. Aqui é o A1, A2, A3, A4 até o A100. Então nós temos a soma dos 100 termos dessa PA, vai ser o primeiro, que é 1, mais o último termo, que é 100, dividido por 2, vezes o número de elementos que nós temos aí, que é 100. Então a soma vai ser igual a 101. 100 dividido por 2 dá 50, vezes 50. Então, quanto é o resultado? 5.050. Professor, será que dá isso? Bom, isso é uma boa pode tentar resolver. Faz a soma aí e verifica o quanto dá. Tá ok? Não fica lindo isso daí? Professor, e qual que é a soma dos números pares? Bom, vamos lá, olha. Vamos pensar num outro exemplo aqui. Aquele exemplo anterior que nós fizemos. 2, 4, 6. E vamos imaginar que a gente pare aqui no número 48. Qual é a soma desses elementos? Bom, primeira coisa que nós temos aqui, o A1 é 2. O AN é igual a 48. Primeira coisa que nós temos que verificar é qual é o valor do número de elementos que tem aqui, de 2 até 48. Nós precisamos calcular o número de elementos. A razão, a gente sabe que é 2, tá? Então, vamos calcular usando o AN. Então, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O termo geral continua sendo esse daí, né? Então, 48 é igual ao primeiro termo, 2, mais N menos 1 vezes a razão, que é 2. Então, 48 é igual a 2 mais 2N menos 2. Aqui deu certinho, olha, 2 menos 2 vai dar 0. 2N é igual a 48. Então, N é igual a 48 dividido por 2. 24. Tranquilo, professor. Eu já sabia, né, professor? Que era 24 dividido por 2. Bom, tudo bem. Então, tá aí, ó. 24 termos. Qual é a sua soma? A soma vai ser igual ao primeiro termo, 2, mais o último termo, 48, dividido por 2, que vai dar o termo médio, vezes 24 elementos. Então, 2 mais 48 vai dar 50, vezes 24 dividido por 2 dá 12. Então, isso daqui vai dar 600. Tá certo? 5 vezes 2, 12, 60, mais um zerinho, 600. Tá ok? Beleza, pessoal?
Até mais então, hein?